Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos iniciar o nosso devocional em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, graças te damos por sua benignidade, misericórdia e fidelidade. Senhor, teu é o reino, o poder e a honra para todo sempre. Ó Jesus amado, nós te convidamos para este lugar de primazia. Ao iniciarmos este devocional, te pedimos que o Senhor venha ministrar em nossas vidas, para que também, Jesus querido Santo, através de nossas vidas venham ser ministradas. Que venhamos pôr em prática tudo quanto estamos a aprender de Ti. Que venhamos diminuir e Teu Espírito Santo encontre livre acesso a nós. E que venhamos ser alinhadas, realinhadas, direcionadas, redirecionados para o centro da Tua boa, perfeita e agradável vontade. E também, Jesus amado, que venhamos ter a mente de Cristo, pensar como Cristo pensa de nós, para que também, Jesus querido Santo, o Senhor venha fazer a Tua boa, perfeita e agradável vontade em nossas vidas, mas através de nossas vidas venhamos ser o sal nesta terra, venhamos ser instrumentos Teu para a honra e glória do Teu nome. Senhor, eis-me aqui. Fala conosco, ministra em nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos iniciar? Deus conduz os nossos passos. É o devocional de hoje. Esse devocional é do dia 25 de agosto, mas não tem problema nenhum com data. Eu já falei para vocês sobre isso. O tema é Deus conduz os nossos passos. E nós vamos meditar no versículo 9 do capítulo 16 de Provérbios. Então, em Provérbios, capítulo 16, versículo 9, diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Palavra-chave: direção. A frase do dia: você pode planejar. Você pode planejar tudinho, assim como aconteceu comigo. Planejei e o que eu planejei não deu certo. Mas o melhor é que o que Deus planejou deu certo. E sempre dá, e sempre vai dar. Mas é Deus quem sabe o melhor para a minha e para a sua vida. Amém? O contexto: o livro de Provérbios é conhecido por nos trazer lições práticas de sabedoria para o dia a dia. Nesse versículo, Salomão nos lembra de algo essencial. Podemos fazer planos, sonhar e organizar nossa vida, mas é o Senhor quem tem a palavra final e quem realmente dirige os nossos passos. Isso nos ensina a depender dele em todas as áreas. Eu acho que já falei com vocês aqui sobre a questão de ter um carro e a gente pede, planeja e às vezes Deus não quer nos dar aquele carrinho básico que nós planejamos e pedimos. Temos um orçamento separado para comprar ele. Deus quer nos dar algo melhor e maior. E então Ele prepara um presente para nós. Essa semana que passou, eu vi uma coisa muito linda, um post na internet, falando que um rapaz nos Estados Unidos comprou um lote. Digamos que este lote para fazer a casinha seja R$5.000. Não foi este o valor, mas vamos dizer que tenha sido isso. Então ele foi, num leilão, e neste leilão estava vendendo este lote, e ele comprou porque tem um sonho de fazer uma casinha ali para morar, e assim ele fez. Ele arrematou o lote, comprou o lote por R$5.000. Só que anos depois, tempos depois,
Ele descobriu algo muito incrível e interessante. Ele não comprou somente aquele lotezinho por 5.000 reais. Não. Não foi esse valor, tá, gente? Eu estou dando um exemplo. O valor que ele comprou foi muito abaixo. Porque é um leilão. É como se fosse um brechó. Você vai comprar coisas novas, nem usadas, às vezes com etiqueta, por um preço mais baixo. E um leilão é assim, ele vende as coisas mais baratas, muitas das vezes, para que seja vendido o mais rápido possível. Foi arrecadado pelo banco, essas coisas, né? Tem implicância lá de coisas bancárias, então. Acontece que ele descobriu tempos depois que ele não comprou somente aquele lotezinho. A prefeitura tá maluca atrás dele. Por quê? Porque ele descobriu que o que ele comprou foi o lotezinho que ele queria para fazer a casinha dele. Mas ele comprou a rua inteira, com várias casas já prontas. E ninguém pode fazer nada. Por quê? Porque ele comprou aquilo, ele pagou por aquilo, e ele nem sabia que estava ganhando aquilo tudo, mas Deus quis presenteá-lo com muito mais do que ele pediu, imaginou e até pensou que fosse receber. É aí que a gente vê que Deus opera maravilhas e a gente nem percebe. E este Deus, ele tem prazer em nos surpreender, em nos direcionar, em nos capacitar. Ele tem prazer em dizer: filho, filha, você está me pedindo algo, pode até estar demorando no jeito que você pensa, porque você é um ser humano, pecador e falho. Você acha que eu, como seu pai, está demorando, mas não está não. Está tudo no meu tempo. Eu vou te dar mais do que você imagina. Então este rapaz recebeu não só o terreno dele, mas a rua inteira, com casas prontas. E ninguém pode tomar isso dele, sabe por quê? Porque pela lei ninguém pode fazer nada. Ele está dentro da lei. Ele comprou, ele pagou, ele arrematou aquele lance, aquele lote. Só que não imaginou que junto daquele lote estava incluído toda a rua. Olha como é que Deus é maravilhoso. Ele é perfeito e magnífico, justo e fiel, incomparável e inigualável. Então, Ele sempre nos ensina a dependermos dele em todas as áreas. Qual é a área da sua vida que Deus quer te ensinar a depender mais dele? Para perceber, para pensar, não consegue ver não? Senhor, abre os olhos do meu coração. Senhor, abre os meus olhos espirituais. Eu quero ver, Senhor, qual é a área na minha vida que eu preciso verdadeiramente entregar nas tuas mãos e confiar em ti plenamente. Porque Deus está sempre nos ensinando a depender dele. Todos os dias. Todos os dias, absolutamente todos os dias. Você pode achar que não, mas nós dependemos dele todos os dias. Como? Respirando. Sua saúde. Você anda. Você está vivo. Glória a Deus. E depende dele para respirar. Depende dele para viver. O desejo humano de planejar, nós temos, né? Nós planejamos tudo. E isso não é mal, pelo contrário. Lá em Provérbios também diz que todas as coisas, tudo quanto viermos a fazer, formos fazer, devemos apresentar primeiramente a Deus, apresente ao Senhor, tudo quanto vierdes a fazer para que tudo lhe vá bem. Agora, preste atenção.
O tudo lhe vá bem não significa que os planos e projetos que tu fez vai dar certo, não, tá? O que tudo lhe vá bem pode acontecer que você planejou tudinho e não saiu nadinha de acordo com o que você planejou, mas saiu de acordo com o que Deus acha melhor para você. Então, para que tudo lhe vá bem, é de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Dói em nós? Dói. Machuca? Machuca. Por quê? Porque quebra o nosso orgulho, quebra o nosso ego, mostra para nós, seres humanos, falhos e pecadores, que nós não somos independentes completamente, não. Pelo contrário, somos eternamente dependentes de Cristo. E isso é maravilhoso. Quando Deus mostra para nós: ei, acorda, você depende de mim. Não vai pelo teu braço, não. Você pode achar que é pelo seu braço, mas não é. Sou eu que direciono, sou eu quem faço, sou eu quem cuido, sou eu quem dou, sou eu quem permito, sou eu quem levanto, sou eu quem dou a burdoada e você pode tropeçar, mas eu, mesmo assim, quando tropeçar, eu ainda ordeno os meus anjos para que te amparem e você não caia no chão. E se cair, a minha destra fiel te levanta, te sustenta. Eita, que este Deus é magnífico. Ele maravilhoso. Então, o desejo humano de planejar existe e nós devemos fazer, mesmo que não aconteça do nosso jeito. Todos nós traçamos planos, carreira, família, projetos, sonhos. Isso não é errado, faz parte da nossa natureza. Mas, se não convidarmos Deus para estar no centro, nossos planos podem se tornar vazios. Sim, vazios. A soberania de Deus, mesmo quando pensamos que estamos no controle, a vida sempre nos mostra que não temos poder absolutamente para fazermos nada por nós mesmos. Deus, em sua soberania, conhece o futuro e sabe qual caminho é o melhor para nós. A confiança que precisamos ter. Quando entregamos nossos planos a Deus, encontramos descanso. Não significa que tudo será fácil, mas que Ele nos guiará pelo caminho certo, mesmo quando não entendemos. A segurança de andar na direção divina, confiar na direção do Senhor, é a certeza de que, mesmo que o caminho seja diferente do que imaginamos, Ele sempre nos leva a um destino de propósito e vida abundante. Ele sempre tem o melhor para mim e para você. Muitas das vezes nós não entendemos. Eu estou vivenciando um momento em que eu realmente, muitas das vezes, me pego assim, querendo questionar a Deus por que Ele tem permitido isso. Mas todas as vezes eu olho para este questionamento, ele vem, chega na minha mente e eu falo para ele: pode ir embora. Pode ir embora, porque eu não vou questionar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não. Ele é soberano. Eu sei que esses questionamentos vêm do meu lado ser humano e muitos deles são implantados pelo inimigo. São dardos inflamados, são setas malignas, porque é assim que o inimigo trabalha.
Entendeu? Ele trabalha lançando pensamentos de dúvidas, incertezas, ansiedades, aceleramento. Que tipo de aceleramento? Ai, mas por que não deu certo? Ai, mas por que não aconteceu ainda? Ai, tá demorando. Não. Nós temos que, com o cinto da verdade, falarmos para nós mesmos: não está demorando, está no tempo perfeito de Deus. Como ele disse, está escrito na palavra dele, há um tempo determinado para todas as coisas acontecerem. E eu fico mesmo assim me perguntando: mas Jesus, o que é que falta para que isso aconteça? Jesus, o que é que precisa acontecer? Será que estamos fazendo algo de errado? Isso é coisa também do nosso lado ser humano. Nós somos falhos e pecadores, e quando as coisas não saem de acordo com a nossa vontade, com o nosso jeito, nós temos a tendência de fazermos assim. Por quê? Porque isso significa que é o quê? Ali, ó, a gente querendo mexer com o nosso próprio braço, fazer com o nosso próprio braço. Se fosse da minha vontade, já teria saído, já teria feito assim, 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 assim. Aí Jesus fica só olhando pro seu pezinho e falando assim: ainda bem que não vai ser da sua vontade, vai ser na minha. Sabe por quê? Porque se fosse na tua, tu ia meter os pés pelas mãos, ia fazer tudo errado. Eu tô tentando eu estou te preservando, filha, e tu não percebe isso não? Pois é, aí, sabe? Aí vira aquela briga. Mas quem é que vence? Quem mais nós alimentarmos. E nós devemos alimentar mais o lado de Deus, para que venhamos combater este lado onde que aparece essas perguntas cabulosas, essas incertezas, essas coisas que muitas das vezes são infiltradas por dardos inflamados do inimigo, e outra das vezes é o lado ser humano mesmo. Nós mesmo criamos isso. Nós mesmo, porque não vemos nada acontecer, criamos. E aí Deus olha para nós e fala assim: não é porque você não está vendo acontecer que eu não estou fazendo. Aí a gente fica: é bem que eu gostaria de ver alguma coisa, Senhor. Aí ele fala: isso não é o momento de você ver nada, é o momento de você confiar, porque Deus também nos testa. Pois é. Esse Deus é maravilhoso. Então, a segurança de andar na direção divina, confiar na direção do Senhor, é a certeza de que, mesmo que o caminho seja diferente, que você não veja nada e não perceba nada, Ele sempre nos leva a um destino de propósito e vida abundante. Sempre. A aplicação no dia de hoje e amanhã, vocês vão pensar nisso também. Hoje, entregue seus planos ao Senhor. Antes de dormir, antes de tomar cada decisão, ore pedindo a direção dele. Faça a sua parte, mas permita que Deus tenha o controle. Não tenta tirar o controle de Deus. Eu li uma frase esses dias: não aborte o projeto que Deus iniciou em você. Porque nós temos a tendência de fazermos isso. E o que é isso? Tá doendo demais, eu não quero não. Que é moleza. Mas para Deus não foi nada fácil. E para Ele não é nada fácil ficar vendo, ouvindo as barbaridades que nós fazemos e que nós falamos, pensamos. Só esse Deus que é maravilhoso. Então hoje
Faça uma oração. Senhor, eu quero entregar nas suas mãos tudo quanto eu vier a fazer no dia de amanhã. Rege a minha vida. Até o banho que eu for tomar, esteja comigo. Até a comida que eu for comer, almoça comigo. Eu vi uma moça, e olha que ela não como posso dizer, pastora. E ela falou assim: toda vez que eu vou tomar café, eu coloco uma xícara e um pratinho ao meu lado na mesa e falo: vem, Jesus, senta aqui, vamos tomar café comigo. Eu achei aquilo tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo, de uma delicadeza, de uma sensibilidade, de um amor. E eu falei assim: mas que coisa linda. Então, eu procuro todas as vezes, puxo um pouquinho aqui do meu lençol da cama, estico assim, falo: vem, Jesus, senta aqui, vamos conversar. E eu falo para ele sobre tudo que eu estou sentindo. Dialogo como se ele estivesse aqui. Ele está, como se eu o visse na minha frente. Eu posso não vê-lo, mas eu sinto. Experimenta. Experimenta. Entregue seus planos ao Senhor. Antes de tomar decisões, ore pedindo a direção dele. Faça a sua parte, mas permita que Deus tenha o controle. Como, por exemplo, eu precisava muito fazer a mamografia, o exame. E eu marquei, desmarquei, marquei, desmarquei. Fiquei chateada, fiquei triste. Achei que era eu que não estava sendo forte o suficiente. E comecei a me culpar, até que Deus foi falando comigo: não é assim. Eu falei para ele, eu fiz uma oração, eu falei: Senhor, olha, eu fiz a minha parte. Senhor, tira esse peso de mim. Eu fiz a minha parte, Jesus. Eu liguei, eu marquei, eu tentei ir, eu não consegui, Jesus. Por que eu não consegui? E eu nem sabia. Mas Deus estava preparando o melhor lugar para eu fazer este exame. O melhor momento, o melhor dia, a melhor hora, a melhor técnica. E eu falei: olha, Senhor, eu não consegui ir, eu não consegui fazer. Toma nas suas mãos. Faça conforme apraz a tua vontade e o teu querer. Que seja feita a sua vontade. Tu tens o controle de tudo. Eu fiz o exame, peguei o exame, tá tudo bem, graças a Deus. Amém. E um conselho: não lute contra a vontade de Deus. Eu já fiz muito isso. Eu tô rindo porque eu já fiz muito isso. Eu fiz isso há pouco tempo, quando eu queria muito ir fazer a mamografia e eu não consegui, mas eu briguei comigo mesma e ainda fiquei chateada, porque eu achava que ele ia me dar coragem, ousadia para que eu fosse e ia dar tudo certo. Só que não era para eu ir e eu ainda briguei. Não lute contra a vontade de Deus. Se algo não sair como você planejou, confie que o Senhor está cuidando de você e preparando algo maior do que você imagina. E é verdade. Vejam esse exemplo meu com o exame de mamografia. Esse Deus é magnífico. Vamos orar em nome de Jesus. Coloque a mão em seu coração e respire fundo. Acalme sua mente. Respire fundo de novo, quantas vezes
você quiser. Puxe o ar pelo nariz, com a boca fechada. E solta pela boca. Agora pense no Deus Todo-Poderoso que está te ouvindo. Ele acabou de inclinar-se do seu trono. Está ouvindo o que você está falando com muita atenção. Coloque a mão em seu coração e ore junto comigo. Senhor, eu coloco diante de Ti todos os meus planos e sonhos. Sei que o meu coração pode desejar muitas coisas, mas só Tu sabes o que é melhor para mim. Dirige os meus passos. Guia-me pelos Teus caminhos e ajuda-me a confiar na Tua vontade, mesmo quando eu não entendo. Em nome de Jesus, eu oro. Amém e amém. Eu quero ler com vocês o Salmo 23. E se você quiser, repita ele comigo. Vou ler bem devagarzinho e se você quiser, você repita. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. E que a alegria do Senhor seja contigo em todo o tempo. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Até amanhã. Boa noite na paz do Senhor.